com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez nessa noite para poder estarmos ministrando a palavra do Senhor Jesus. Eu tenho a total certeza e confiança que Deus tem uma palavra para o seu coração. Como já foi anunciado, hoje nós estaremos ministrando sobre o Apocalipse. E eu escolhi hoje a passagem do Apocalipse, capítulo 6, onde fala sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. Então eu gostaria que você, que está aí nos acompanhando dessa mensagem, abra as vossas Bíblias no último livro da Bíblia, livro de Apocalipse, capítulo 6, onde estaremos lendo alguns versículos da palavra do Senhor. A palavra de Deus nos diz assim, capítulo 6, e havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais, que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava assentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo, vem e vê. E olhei, e eis que um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado, tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiquei o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhe dada o poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Amém. Louvado seja, amado, o nome do Senhor Jesus. Os irmãos sabem que quando o Apocalipse foi escrito, João recebeu da parte de Deus a revelação para escrever o Apocalipse. O que significa Apocalipse? Apocalipse significa retirar o véu. Aquilo que estava oculto passa a vir à tona. Aquilo que ora estava escondido, hoje não está mais escondido. Isso é o Apocalipse. E João, que é um dos últimos profetas, um dos últimos apóstolos do Senhor Jesus, que está vivo nessa época, ele tinha aproximadamente 90, 94, 95 anos, quando ele recebeu essa revelação. E onde estava João? João estava exilado em uma ilha. Ficava a alguns quilômetros distante da cidade. E lá estava João, a mando do imperador Nero. Lá para ser destruído, porque a ilha de Patmos não era um lugar para se passear, para observar lugares bonitos. Não, a ilha de Patmos, amados, era um local onde o imperador, quando queria destruir alguém, mandava para lá. João foi o único que entrou vivo na ilha de Patmos e que saiu vivo de lá. João foi o único que entrou com vida e saiu com vida deste local. Pois bem, amados, sendo assim, nós fazemos a exposição do capítulo 3, que é os 4 cavaleiros do Apocalipse, é o que eu vou estar enfatizando aqui nesta noite. Nós temos que voltar alguns capítulos antes para a gente relembrar
o que vem acontecendo até chegar no capítulo 6. Os 3 primeiros capítulos do Apocalipse, amados, são destinados à igreja. São as cartas. A igreja das 7 cartas, ou melhor, as 7 igrejas da Ásia Menor. Esmirna, Filadélfia, Tiatira, Sardes, e por aí vai. Então, os 3 primeiros capítulos do Apocalipse estão destinados à igreja. São cartas que João escreve para doutrinar, para admoestar essas igrejas. Depois, amados, o capítulo de número 4 é a visão de Deus no trono. Deus é quem está assentado no trono, reinando, com vozes e arco-íris. Mostram a glória, o esplendor de Deus maravilhoso. E João, amados, ele vê então uma visão com 24 anciões. 24 nós sabemos que é múltiplo de 12. Ou seja, são 12 apóstolos e os 12 patriarcas, que são então, somando, dão os 24 anciões. 12 apóstolos e também 12 patriarcas bíblicos, que são, queridos irmãos, os 12 filhos de Jacó. Depois, nós vamos aí chegar, no capítulo 5. O capítulo 5, amados irmãos do Apocalipse, nós temos a vitória, nós temos a exaltação, nós temos, amados irmãos, a assunção do Cordeiro, o Filho de Deus. Ele é então assunto ao céu. E no capítulo 5, amados irmãos, nós vemos a glória de Deus, o esplendor do Filho, que agora, amados irmãos, venceu, vitorioso, glorioso, está agora do lado do Pai. Neste momento, amados irmãos, ele toma o livro. E quando ele toma o livro, ninguém podia abrir o livro. Ninguém podia desatar os selos que estavam sobre este livro. Mas o Filho, Jesus, ao ser vitorioso, ao vencer, ele toma aquele livro. Ele agora é o único digno de abrir o livro, de desatar os 7 selos. Agora que Cristo venceu, agora que Cristo está sentado no trono junto ao Pai, ele então começa a abrir o livro. Ele começa a desatar os seus selos. E à medida que ele vai abrindo o livro, à medida que ele vai desatando os selos daquele livro, amados irmãos, começa então o desenrolar da história. O que é o livro? O que é o livro, amados irmãos? É a história da humanidade. O livro é o governo do mundo. São, queridos, os decretos de Deus. Isso é o livro. Quando começa a abrir o livro, começa o desenrolar da história. Começa então, amados irmãos, o descortinar do véu. Começa ali então os decretos, os juízos de Deus a desenrolar na história da humanidade. E o que é então a abertura dos selos? É a liberação da história. É a ordem de Deus. E aqui eu aprendo, amados irmãos, uma coisa maravilhosa. Aqui eu aprendo os atributos de Deus. A soberania. A história da humanidade, amados irmãos, não está nas mãos de Satanás nem dos demônios. A história da humanidade nunca esteve, amados irmãos, nas mãos de homens poderosos. Desde Nimrod, Nabucodonosor, Hitler, presidentes e estadistas, eles não estão com o poder da história. A história está nas mãos do Cordeiro, ou seja, Cristo. Cristo é quem abre os selos. Cristo é quem abre o livro. Cristo é quem desata os 7 selos. Então, o poder da história, querido, está nas mãos de Cristo. Então, Cristo aqui, querido, é quem está com o poder,
com o domínio, com todas as diretrizes do que vai acontecer no desenrolar da história. Pois bem, os 4 cavaleiros, queridos, os 4 primeiros selos são destinados aos 4 cavaleiros do Apocalipse. A abertura dos selos começa, queridos, com a primeira vinda de Jesus até a sua segunda vinda, que ainda não ocorreu. Quando é que vai começar, a atuação dos cavaleiros? Já começou. Desde a primeira vinda de Jesus até a sua segunda vinda. Ou seja, nesses todos períodos estarão acontecendo, amados, a atuação desses cavalos. Agora, é bom lembrar-me que com o passar do tempo, aumentarão a ação destes cavaleiros no desenrolar da história. Então nós vemos aqui, queridos, no capítulo 2, que ele diz: olhei e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Então João viu primeiro, na visão dele, o primeiro cavalo que foi solto é um cavalo branco, com seu cavaleiro também branco. Quem é, querido, o cavaleiro do cavalo branco? Existem várias hipóteses. Vários estudiosos tentam descobrir quem é o cavaleiro do cavalo branco. Queridos irmãos, há uma grande fatia, há uma grande porção, ou um grande número de estudiosos que tem este cavalo branco tendo o anticristo. Mas, queridos, eu tenho algumas dificuldades com essa interpretação. Por quê? Por causa das credenciais desse cavaleiro. Olha só, a Bíblia diz que ele tenha uma coroa na cabeça e um arco na mão. E ele é vitorioso para vencer. Por que eu tenho dificuldade com essa interpretação? Porque o anticristo, amados irmãos, ele não é vitorioso. Ele não veio para vencer. O anticristo também, uma coroa, não se aplica ao anticristo. E a começar aqui, querido, pela cor do cavalo e a cor do cavaleiro. Qual é a cor do cavaleiro? É branco. E a palavra branca, querido, nunca está relacionado ao anticristo, nem a Satanás e nem o dragão. Quando a Bíblia quer mencionar o anticristo, as cores usadas pela Bíblia são o vermelho. O vermelho, querido, é uma cor usada para falar do anticristo, nunca o branco. O branco nunca foi destinado ao anticristo, porque a palavra branca, querido, vem de pureza, singeleza, vem de ternura. A palavra branca significa que a pessoa está limpo. É uma pessoa, vem de santidade. Então não tem como ser o anticristo. Também por causa da sua coroa. O versículo diz, o versículo 2, nós lemos do capítulo 6, que além de ser branco, ele tinha na sua cabeça uma coroa. E a palavra coroa, amados irmãos, também não pode ser destinada ao anticristo. E a palavra grega para coroa aqui é Estefanos. E Estefanos está ligado a redimidos. Está ligado à divindade. Coroa só pode ser para os redimidos, os crentes lavados no sangue do Cordeiro. E coroa também, queridos, ela está ligado a pessoas que venceram uma batalha. E agora recebe uma coroa como prêmio. Uma coroa como para presentear alguém, porque ela veio de uma batalha. Veio de um momento em que ela então está recebendo uma condecoração. Então coroa também não dá para entender que seja o anticristo. E também o texto diz que ele é vitorioso para vencer.
Vitorioso, irmãos, fala de invencibilidade. Ele é invencível. Ele é indestrutível. Essa palavra também não pode ser dado ao anticristo e nem a Satanás. Porque lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, diz que ele será esmagado. Ele será destruído com o sopro da boca do Altíssimo. Ele será aprisionado e lançado no lago de fogo. Ele não é invencível. O anticristo, Satanás, não é indestrutível. Ele não é invencível. Portanto, queridos, não pode também se empregar essa palavra ao anticristo. Mas qual é a segunda ideia? Qual é o segundo estudo que mostra de quem é o cavaleiro do cavalo branco? A segunda ideia é que o cavaleiro do cavalo branco é Cristo. Mas também, amado, não pode ser Cristo. Por quê? Porque Cristo é quem está com os selos. Cristo é quem está com os livros. Então, Cristo está com o livro na mão. Cristo é quem abre os selos. E ao mesmo tempo está montado no cavalo branco. Não pode ser Cristo. Não dá para entender que Cristo esteja fazendo as mesmas coisas ao mesmo tempo. Ele está com o livro na mão, ele está sentado no trono, didatando os 7 selos, e ao mesmo tempo que ele abre os 7 selos, que ele abre o livro, ele sai montado no cavalo branco. Então, querido, na minha opinião, essa hipótese, essa ideia já é um pouco descartado. Mas nós temos aqui uma terceira ideia de quem pode ser o cavaleiro do cavalo branco, que eu acho que essa é a mais coerente, que é o Evangelho. Se nós formos olhar o contexto aqui em uma ordem cronológica, vocês vão observar que nesse período em que João recebe essa revelação, o Evangelho não estava disponível para todas as nações. Não estava disponível para todas as nações. Então, quando o Evangelho, querido, quando foi aberto então os selos, que Cristo está ressurreto, que eles liberam o cavalo branco, o Evangelho, o cavalo branco, pode sim ser um Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho ele é puro. O Evangelho ele é simples. O Evangelho, a cor branca, ele é destinado para o Evangelho. Então, o cavaleiro sai vitorioso e para vencer. O Evangelho, sim, ele é vitorioso. O Evangelho vem para vencer. O Evangelho vem para romper barreiras, romper dificuldades, povos, línguas e nações. Então, queridos, há uma grande possibilidade, mais bem aceita, que esse cavaleiro branco é o Evangelho. O cavaleiro branco, ele é vitorioso e veio para vencer. Por quê? Porque o Evangelho ele é invencível. O Evangelho é indestrutível. Vocês podem prender o pregador, podem torturar o pregador, podem amordaçar o pregador, mas não conseguem parar a pregação do Evangelho. Só tem o jeito do Evangelho não funcionar se você não pregar, se você não falar, se você não anunciar essa palavra. Só assim o Evangelho não funciona. Mas se você falar, se você anunciar, o Evangelho ele tem o poder de vencer barreiras. Então, querido, o cavaleiro, o cavalo branco é o Evangelho de Jesus, que veio para vencer. O Evangelho ele é vitorioso. O Evangelho ele é indestrutível. O Evangelho ele é invencível. É a pregação do Evangelho do Reino. Mas, queridos, amados irmãos, e continua assim a liberação dos cavalos. A continuação de abrir os 7 selos. E quando ele abre, então, queridos, o segundo selo, libera-se então o cavalo vermelho. E o cavalo vermelho, amados irmãos, fala de sangue, conflito. O propósito desse cavaleiro é a ausência da paz. Porque o texto diz que ele veio para tirar a paz. Então o cavalo vermelho, ele é o causador de violência.
vermelho fala de sangue que ele vai derramar, de sangue que vai ser de fato uma carnificina. O evangelho, ou melhor, o cavaleiro vermelho, ele veio, querido irmão, para derramar sangue, para matar as pessoas, para destruir as pessoas. Olha só, diz que foi lhe dado que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros. E foi lhe dado uma grande espada. Espada fala de guerra, fala de luta. Contra quem? Guerra contra quem? Ele vai, amados irmãos, lançar guerra contra aqueles que rejeitarem o evangelho da paz. O primeiro cavaleiro veio para anunciar o evangelho, anunciar a paz. O segundo cavaleiro, cavalo vermelho, ele veio para tirar a paz. Ele veio para fazer guerra contra todos aqueles que rejeitarem a pregação do evangelho, que rejeitarem Cristo. O cavaleiro branco, aqueles que rejeitarem a sua mensagem, então o cavalo vermelho veio para fazer guerra contra ele. Mas ele também veio, amados irmãos, para causar violência contra aqueles que pregam o evangelho. Fala de perseguição que a igreja sofrerá. Perseguição da sociedade ímpia, perseguição do Estado e também perseguição do governo. O cavalo vermelho, amados irmãos, ele veio para tirar a paz e derramar muito sangue. Mas fala também, amados irmãos, que foi dado para ele uma espada. Aqui, a palavra espada é o cutelo. E a palavra grega aqui é macaira, que não é uma espada de guerra, é uma espada pequena, é um cutelo. É uma ferramenta para sacrifício. Então, o que a gente entende? Muito sacrifício, muito martírio, muita morte, que ele vai derramar com esta espada. Quanta gente, amado, não morreu no período da Inquisição, na Idade Média? Quantos cristãos foram mortos, martirizados na Reforma, querido? Uma mulher chamada Maria Sanguinária. Só na Inglaterra, esta mulher mandou executar 2.000 pastores. Só na Inglaterra. Na França, Catarina Médici matou milhares e milhares e milhares de cristãos. Aniquilou muita gente. Na história toda, amados, o nazismo, o fascismo, o comunismo aniquilou milhares de cristãos. O que é isso, querido? É o cavaleiro vermelho, que já está atuando há séculos, já está trabalhando há séculos, querido. Para você ter uma ideia, amados irmãos, muita gente, às vezes, não dá muito crédito para isso. Por quê? Porque não está acontecendo nada com ele. Não está acontecendo nada na tua família. Não está acontecendo nada na tua cidade. Mas isso, querido, não significa que não está acontecendo. Vou te dar um exemplo bem simples. Na Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler, ele, amados, começou a dominar parte da Europa. E quando ele estava dominando a Europa já quase toda, o jogo virou. Em 1945, ele perde o controle. Os exércitos vermelhos começam a invadir a Alemanha e começam a destruir Berlim. Sabe o que aconteceu? Hitler estava num bunker, num subsolo. Ele estava lá. E ele não ouvia bombas, ele não ouvia barulho. Lá ele tinha comida, lá ele tinha água, lá ele tinha um seu conforto dentro daquele bunker. E ele não ouvia bomba. Parecia que não havia nem guerra. Mas o exército vermelho foi chegando. Foi só chegando. Ele lá no bunker, lá embaixo, no subsolo, sem ver nada, sem saber de nada. E o exército vermelho só aproximando. Só chegando até que chegou. Quando o exército vermelho começou a dominar toda a Alemanha, sabe o que aconteceu com Hitler? Ele se suicidou. Ele se suicidou. Tem muita gente que está vivendo dessa forma. O mundo está sendo destruído, guerra.
muita gente morrendo, muita gente perdendo pedaços de pernas, braços sendo amputados por amor a Cristo. Mas aqui não está acontecendo nada. Dá a impressão que não está acontecendo, mas está. Sabe o que é isso, amados irmãos? Isto é o cavalo vermelho. É o cavalo vermelho atuando no mundo, atuando em todas as nações. Devagar ele vem chegando. Devagar ele vem chegando. Nós estamos vivendo, amados irmãos, o período do fim. É a última geração da igreja. O período que nós estamos vivendo neste momento. E continua o dilatar dos selos. Continua a abrir o livro. Então, ele abre o terceiro selo e libera, então, um cavalo preto. E o cavalo preto, amados irmãos, ele sai gritando: 1 quilo de farinha de trigo por 1 denário. 3 medidas de cevada por 1 denário. O que está dizendo, irmão? Ele está gritando: olha, gente, 1 quilo de trigo por 1 denário. 3 quilos de cevada por 1 denário. O que está dizendo com isso? O que está querendo falar com isso? O que é 1 denário, querido? 1 denário é o valor de um dia de um trabalhador. Quanto ganha um diarista hoje, por exemplo? Um servente de pedreiro, uma pessoa que faz faxina? 70, 80, 100 reais. Vamos colocar aqui por base 100 reais. Ele está dizendo assim, olha, 1 quilo de trigo vai custar 100 reais. Por quê? Porque o cavalo preto, irmão, ele fala da caristia. Preços muito altos, altos juros, muito altos impostos. Nesse período do cavalo preto, amados irmãos, sabe o que vai acontecer? 1 quilo de trigo custa 100 reais. A cevada, que é mais barata, naquela época era dada para animal, vai custar 3 quilos de cevada, vai custar 1 real. É um aumento fora do comum nos preços. De forma que um trabalhador comum não iria conseguir se sustentar. Como já está acontecendo na Venezuela. Tem alimento? Tem. Tem comida? Tem. Mas o povo não pode comprar, porque é muito caro. Tem lugares aí, amados irmãos, que as pessoas para sobreviver é difícil. Imagine quando a atuação desse cavalo aumentar. Aqui está dizendo, 1 quilo de trigo por 1 denário. 100 reais. Se o trigo, amados irmãos, custando 100 reais, imagina quanto vai custar uma sacola de 5 quilos de arroz. 300 reais. Feijão, 50 reais 1 quilo de feijão. Quem ganha 1 denário, quem ganha um salário mínimo, não vai conseguir se sustentar por causa dos altos juros, altos preços no período do cavalo preto. Sabe o que eu aprendo aqui, amados irmãos? Eu aprendo aqui o seguinte, amados irmãos, que queridos, quem nesta época do cavalo preto ganha um salário mínimo, ele não vai conseguir se sustentar. Ele vai conseguir comer, morar não. Se ele consegue morar bem, não consegue comer. Por quê? Porque não dá conta, porque é muito caro. É muito caro. Hoje, amados irmãos, 870 milhões de pessoas passam fome. Ele vai conseguir, amados irmãos, ou morar e não comer, ou comer e não morar, por causa da caristia. O preço muito alto é o cavalo preto atuando no mundo. Neste exato momento, querido, tem muitos lugares por aí que o povo já não tem mais o que comer. Não tem como comprar alimento, porque é muito caro. O alimento tem, a comida tem. O alimento está nas gôndolas do supermercado, mas o povo não tem como comprar. Não tem dinheiro, não consegue comprar este alimento. E neste versículo, amados irmãos, ele diz o seguinte, olha, mas não danifiquei o azeite e nem o vinho. O que é isso, irmão? É a concentração de riquezas. Vai ter uma classe privilegiada, um povo, vai conseguir ter riqueza,
vai conseguir ter dinheiro. É aquele negócio. Quanto mais tem, ele tem. E o pobre que está lá embaixo não consegue se sustentar. É isso que o texto está dizendo. É isso que o texto está dizendo. E eu vejo muita gente hoje, irmão, leva uma vida cristã tão assim, tão arregalada. Não se preocupa com o mundo espiritual. Não se preocupa com a volta de Jesus. Não se preocupa com o arrebatamento da igreja. Os cavaleiros estão todos atuando no mundo, atuando na sociedade, e o povo está aí, uma vida de indolência, um sono espiritual, que não consegue enxergar que nós estamos no fim. Estamos, queridos irmãos, vivendo os momentos finais da igreja aqui nessa terra. Olha só agora, querido, o quarto cavalo. Olha só. Versículo 7. E tendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Quarto cavalo. Aqui diz que é um cavalo amarelo. E a cor amarela, a palavra grega para amarela é cloros. E cloros, querido, do português é a palavra clorofila.